Fala galera, dá só uma olhada na história desse anime aqui. Após ir de arrasta para cima protegendo duas jovens, Kazuya Shin acorda num tipo de mundo ao qual sempre sonhou. Um mundo de magia e fantasias. Ele reencarna como o terceiro filho de uma família de nobres. Ao completar 5 anos, os deuses o agraciam com inúmeras bênçãos divinas, além de status extraordinários. A história se passa aí, com Caim tendo várias aventuras e aprendendo bastante enquanto tenta esconder de todos o seu verdadeiro poder. O anime começa com Kazuya indo ao Combine, algo como uma loja de conveniência lá no Japão. Ele presencia um marginal vindo atacar duas moças inocentes. Ele pula em cima do cara e salva as garotas. Porém, o bandido acaba chuchando a faca no seu bucho. Infelizmente, Kazuya vai de base, mas logo após isso, ele desperta em um local que ele nunca viu e se pergunta onde está. Ele dá uma observada no local e nota que uma moça vestida de empregada está perto dele. Essa moça, ao vê-lo acordado, fica emocionada e grita seu novo nome, Caim. E após isso, sua suposta nova mãe também o chama e coloca a cara dele entre seus peitos. Nesse momento, Caim olha para o espelho e nota que sua aparência mudou radicalmente. Agora, ele é um garotinho de apenas 3 anos, e ao ver isso, ele entra em choque e surta perguntando como diabos isso foi acontecer. Após um tempo em negação, ele começa a entender o que aconteceu, e fica até feliz por ter reencarnado e ter uma nova vida. Começa a investigar como esse mundo funciona e quem ele é. Ele descobre que seu nome é Caim von Silford, e tem 3 anos. Ele tem pai e mãe, e uma irmã de 2 anos mais velha. Mas seu pai é um safadão, e tem outros filhos da primeira esposa que são mais velhos e herdarão o trono. Ele conta que seu pai é um marquês que defende a sua nação de invasões, e por isso ele é muito respeitado. Caim segue estudando e aprende várias coisas. Descobre que aquele mundo é repleto de monstros e também que magia é real naquele lugar. Caim fica muito feliz e começa a estudar para aprender a ler e escrever. Fazendo isso, ele poderá aprender sobre magia nos livros. Após aprender a ler e escrever, ele pede a seu pai para ler livros sobre magia, mas eles falam que ele deve esperar para poder usar magia, já que só poderá ser batizado aos 5 anos. Até lá, ele deve se empenhar em estudar magia com os livros. Caim segue estudando e, escondido dos outros, já consegue usar até magia básica. Em seguida, sua irmã maníaca começa a ensinar Caim sobre a história daquele mundo. Fala também que um aventureiro com o nome de Yuya foi quem fundou o reino que eles moram. Quem tá ligado nos isekais que estão lançando deve ter percebido que esse é o nome de outro protagonista bem forte que também foi para outro mundo. Isso é no mínimo uma grande coincidência, né? Mas voltando para a história, ela explica para ele também os diferentes povos que existem, como anões, elfos e povo fera. O tempo passa e Caim agora já tem 5 anos, e finalmente ele poderá ser batizado e será permitido que ele use magia livremente. Seus pais vão explicando sobre a bênção dos deuses. Falam que ele pode receber a bênção do nível 1 ao 5, e sendo a de nível 5 a mais forte e muito rara de alguém se receber. Após isso, eles chegam à igreja e o padre faz o ritual para que ele receba sua bênção. Após ele terminar, uma voz de velho sorri, e de repente Caim é transportado para o mundo dos deuses. Os deuses falam que sabem quem ele é na verdade, e o reencarnaram por dó, já que ele morreu à toa, visto que aquele bandido não iria conseguir ferir as garotas. E por ele ter ido de base à toa, o reviveram para ele ter mais uma chance. Caim fica desolado ao descobrir isso, e começa a chorar. Após isso, os deuses dizem que, como forma de recompensa, todos eles iriam ceder suas bênçãos a Caim, que agradece e diz que está bem feliz em ter uma nova família. Caim volta para o mundo e seu pai pede para que ele mostre seus status. Caim tem um mau pressentimento, já que recebeu a bênção de todos os deuses. Ele finge que deu uma dor de barriga e sai correndo dali. Ele se esconde e abre seus status para conferir. Ele nota que todas as bênçãos são de nível 10, o que é impossível, já que o máximo naquele mundo era 5. E diz que realmente fez bem em não mostrar aos seus pais. Felizmente, Deus deixou com ele uma habilidade que permite que ele esconda seus status. Mais tarde, eles comemoram o batismo de Caim, e dessa vez, ele mostra usando sua habilidade de ocultar os status. Porém, mesmo abaixando muitos status, eles ficam completamente chocados com a quantidade de bênçãos e quantidade absurda de mana que ele possui. Caim se dá conta que esqueceu de ocultar esses atributos e acaba fazendo besteira. Seu pai fala que com todas essas habilidades, mais sua caixa de itens, ele está com a vida ganha para sempre. Fala também que ele não deve mostrar seus status para ninguém, já que por ter muito poder, ele pode ser visto como uma ameaça para o reino. Mais tarde, naquela noite, Caim decide tentar uma invocação do livro
livro que seu pai lhe deu. Ele vai lá fora para tentar invocar o tal bicho. Caim esperava um bicho fofo, mas invoca algo totalmente demoníaco. Sua irmã aparece e o monstro decide atacar ela e sua amiga, mas Caim entra na frente e tenta salvá-las. Ele consegue mandar o bicho de volta, mas acaba levando uma grande pancada e acaba desmaiando. Mais tarde ele acorda e se surpreende por estar vivo. Seu irmão o agradece e Caim, em seus pensamentos, decide que irá ajudar as pessoas daquele mundo. No dia seguinte, no café da manhã, seu pai anuncia que irá contratar professores particulares de magia e esgrima para ele. Caim, ao saber disso, fica muito entusiasmado, assim como eu fico quando vocês deixam um like e se inscrevem aqui no canal. Se inscreve aí, hein? Logo as professoras chegam e Caim vai olhar, mas tropeça da varanda e adivinhem só onde ele cai. Exatamente, onde todos caem com a cara nos animes, nos melões da professora que o vai ensinar. Um clássico. O mordomo da família apresenta elas a Caim. Seus nomes são Millie e Nina, e de agora em diante elas serão suas professoras de magia e esgrima nos próximos 3 anos. Elas começam a ensinar ele e rapidamente descobrem que o garoto é um prodígio. Millie fica impressionada e decide tirar um X1 contra Caim. Eles começam a lutar e Caim dá um couro nela, que desiste por enquanto e manda Nina ensinar magia para ele. Nina diz que quer começar com o básico, mas Caim manda ela pular essa parte, já que isso ele aprendeu nos livros. Nina, assim como Millie, fica muito impressionada ao ver que Caim consegue usar todos os 4 elementos. Caim explica que tem a bênção da deusa da magia e do deus da guerra, e por isso ele consegue fazer todas aquelas coisas. Revela também que tem habilidade de caixa de itens. E ao ouvirem isso, as professoras entram em depressão ao saber que ele é um gênio e não tem muito que elas possam fazer para ensiná-lo. Caim pede para elas irem pedir autorização para o seu pai para treinar fora do castelo. Ele aceita, pois sabe que seria ruim se alguma magia dele acabasse destruindo o castelo, mas impõe uma única só condição: eles devem voltar antes do pôr do sol. Caim fica muito entusiasmado ao sair do castelo, já que é sua primeira vez saindo fora aquela vez que ele foi se batizar. Nina manda ele fazer um teste direcionando magia de fogo em uma grande rocha. Ele faz assim como ela pede e acaba fazendo uma explosão gigantesca na pedra. Elas ficam completamente chocadas com seu poder, mas antes que pudessem ficar surpreendidas, sentem a presença de monstros vindo os atacar. Um coelho assassino vem em direção a elas, mas desvia e segue em frente para atacar Caim. Elas ficam preocupadas, mas Caim lida com ele facilmente. Após isso, elas ensinam uma nova técnica para Caim. O nome da técnica é buscar, e ela serve para detectar monstros nas proximidades. Caim, apenas observando ela fazer, consegue repetir a técnica, mas diferente dela, ele consegue ver a quantidade de monstros e a direção a qual eles estão. Caim luta contra um coelho infernal, mas ele acaba fugindo para a floresta. Quando Caim iria entrar na floresta para o perseguir, as duas o param e dizem para ele não entrar, já que naquela floresta há monstros muito fortes. Por hoje, o treinamento é encerrado, e naquela noite, Caim foi conferir seus status. Ele nota que subiu do nível 1 para o 8 em apenas um dia. No dia seguinte, suas professoras o levam para a guilda, para pegar informações sobre monstros. Caim fica muito feliz, já que ele sempre via aquilo nos animes que ele assistia. A moça da guilda passa as informações para Millie e Nina, mas após isso, um valentão começa a mexer com elas. Elas o rejeitam e ele tenta pegar elas à força. Ó galera, não façam isso, hein? Não é não. Caim, muito pistola, intervém e fala que eles não devem incomodar elas. Caim desce a porrada no primeiro e ele fica bem pistola. Ele volta para atacar Caim, que dá uma rasteira nele. Ele volta com uma espada dessa vez. Ataca Caim, que desvia facilmente de todos os seus golpes. No último ataque, Caim para apenas com 2 dedos e manda ele pedir desculpas para sua professora. Mas ele se nega e Caim o joga para fora da guilda. Agora restam apenas 2 brigões. Covardemente, eles ameaçam meter a faca no pescoço dela, mas Caim facilmente lida com eles, e após isso, elas o agradecem por protegê-las. E Millie o elogia por ser tão bom em luta. Em seguida, eles seguem treinando e derrotando monstros. O tempo passa e o fim de suas aulas está perto de chegar ao fim. Caim decide presenteá-las como uma forma de agradecimento por ter ensinado a ele todos esses 3 anos. Ele lembra que uma vez elas comentaram que gostariam de ter bolsa de item, porém, elas são muito caras e raras de serem encontradas. Caim tem a ideia de fazer ele mesmo 2 bolsas para presentear as duas. Para isso, ele precisará de materiais provindo de monstros da floresta. Ele segue para a floresta e derrota um ogro sangrento, e depois um dragão da terra, monstros lendários que normalmente precisam de um exército
exército inteiro para serem derrotados. Os soldados do castelo, ao ver as explosões na floresta, acham que estão sob ataque. Seu pai vai junto dos soldados e ao chegar nota um rastro de destruição e no mesmo local encontra um paninho que ele descobre ser de Caim. No dia seguinte, Caim tem sua última aventura com suas professoras. Ao terminar, ele vai falar com elas, que dizem que aquilo foi seu último teste e que agora ele está graduado em magia e esgrima. Caim agradece elas e dá 2 bolsas de itens que ele mesmo fez para elas. Mila e Nina perguntam a Caim como ele fez aquilo, e como se não fosse nada, ele diz que derrotou sozinho um ogro sangrento e um dragão da terra. Ao ouvirem isso, ficam completamente chocadas, já que, como eu falei antes, aqueles monstros exigem no mínimo um exército grande ou um grupo de aventureiros para serem derrotados. Caim explica que acha que não cabe muita coisa na bolsa, e fez de coração. Fala que deve caber apenas o tamanho da mansão onde ele vive. E novamente, ao ouvir isso, as duas ficam completamente chocadas, já que a bolsa que elas iriam comprar caberia no máximo uma carruagem pequena. E complementa que a bolsa com a capacidade que ele disse custa no mínimo o dinheiro de uma vida inteira trabalhando. Elas dizem que algo daquele jeito poderia trazer assassinos atrás delas, e elas podem correr perigo tendo aquilo em mãos. Caim, por sua vez, diz para elas não se preocuparem, já que ele fez um encantamento que permite apenas elas usarem as bolsas, e que se outra pessoa tentar usar, o peso de tudo que está lá dentro irá recair sobre a pessoa. Mas no fim, elas o agradecem e dizem que foi muito bom ensinar ele em todos esses 3 anos. Caim também agradece e diz que aprendeu muitas coisas com elas e está muito feliz. Enquanto ele está falando, as duas dão um beijo duplo nele e ele fica todo vermelho. Elas se despedem e vão embora. Agora, Caim tem 8 anos e está prestes a começar sua vida de aventuras. E aí, gostaram desse início de anime? Me contem aqui embaixo o que acharam, que eu vou ler todos. Não se esqueçam também de deixar o like e se inscrever no canal para dar aquela fortalecida da hora que só vocês conseguem dar. E por fim, deixei pra vocês também um vídeo muito da hora que conta a história de Yuya, um gordola que sempre sofreu bullying dentro e fora de casa, mas que ao receber a casa do seu avô de herança, ele descobre uma porta secreta que o leva para outro mundo, e lá ele ganha poderes muito roubados. E também seu corpo se transforma e ele fica gatão. Podem ir lá que o vídeo está incrível, beleza? Fui!